Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para a parte 2 do capítulo 19? E eles viveram felizes para sempre, como nos contos de fada? Lógico que não, né, gente? A vida real é muito mais complexa. E como a gente já viu na parte um, né, o autor questionou a questão da felicidade do ponto de vista de ter dinheiro ou não, do ponto de vista de ter saúde ou não. E aí eu vou retomar só o finalzinho porque ele fala sobre essa questão de saúde e dinheiro, supondo, né, que a gente conseguisse a solução para os nossos problemas de saúde por meio de algum tratamento que custasse dinheiro e o que isso poderia nos causar, tá? Mas se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa aqui, ó. Sapiens, uma breve história da humanidade. Que tá muito legal, eu gostei bastante, espero que vocês que estão acompanhando também estejam gostando. Mas, como ela já está na reta final, a gente já abriu votação para nossa próxima leitura e eu conto com o seu voto. Pode deixar aqui no comentário. A gente tem Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Mas se você quiser continuar viajando com Yuval Noah Harari, que é o mesmo autor do Sapiens, a gente tem Homo Deus, uma breve história do amanhã. Então, escolha qual será o nosso próximo livro lido aqui no nosso canal. E continuando, então ele vai falar agora essa questão da mortalidade, mas se você tiver como pagar, você pode adiar essa mortalidade. Se esse é o caso, até mesmo a mortalidade talvez leve ao descontentamento. Suponha que a ciência encontre a cura para todas as doenças, terapias eficazes contra o envelhecimento e tratamentos regenerativos que mantêm as pessoas jovens por tempo indefinido. Com toda a probabilidade, o resultado imediato seria uma epidemia sem precedentes de raiva e ansiedade. E aí ele explica, né? Raiva porque nem todo mundo teria o dinheiro para pagar o tratamento. Ansiedade, porque aqueles que teriam dinheiro para pagar o tratamento ficariam ansiosos com medo de perder algum ente querido, porque se a pessoa não morre mais por doença, né, porque tem esses tratamentos, mas ela ainda morre por acidente. Então pensa, você nunca mais morrer, mas de repente você perdeu uma mãe, um pai, um marido, um filho por um acidente. Então aí você ficaria ansioso o tempo todo, porque para isso ainda não existe solução. Não existiria e não existe. Mas, continuando, agora ele vai falar sobre a felicidade química. O que é a felicidade química? É a felicidade da biologia do nosso corpo, do nosso cérebro, de como os neurotransmissores, os hormônios, equilibram a felicidade dentro da gente. E aí eu já vou ler o primeiro trechinho para vocês dessa parte. Os biólogos sustentam que nosso mundo mental e emocional é governado por mecanismos bioquímicos definidos por milhões de anos de evolução. Como todos os outros estados mentais, nosso bem-estar subjetivo não é determinado por parâmetros externos como salário, relações sociais ou direitos políticos. Em vez disso, é determinado por um complexo sistema de nervos, neurônios, sinapses e várias substâncias bioquímicas como serotonina, dopamina e ocitocina. Ou seja, as pessoas ficam felizes por um único motivo: sensações agradáveis no corpo. Aí, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar da serotonina, ocitocina e dopamina. Caso vocês não tenham ouvido falar, são neurotransmissores, mas que são popularmente conhecidos como hormônio da felicidade, hormônio do amor, hormônio do prazer, que são esses neurotransmissores que liberam essas sensações agradáveis no nosso corpo. Vou ler mais um trechinho, porque como ele fala que são milhões de anos de evolução, e por quê, né? Por que que a gente tem esses neurotransmissores que nos causam prazer, que nos causam felicidades, que nos causam amor? A ocitocina, basicamente, ela é liberada no momento do sexo, do parto e da amamentação, gente. Olha que coisa importante, né?
E a dopamina, que é o do prazer, ela em geral é comendo, né? Porque seria pela nossa sobrevivência, mas também fazendo qualquer coisa que realmente lhe dê prazer. Você vai ter uma liberação de dopamina. E a serotonina, ela é liberada também em várias situações, e uma delas é a atividade física. Aí continuo. Por exemplo, a evolução proporcionava sensações agradáveis como recompensa para os machos que disseminavam seus genes, tendo relações sexuais com fêmeas férteis. Se o sexo não fosse acompanhado de tal prazer, poucos machos se importariam com isso. Ao mesmo tempo, a evolução tratou de fazer com que essas sensações de prazer desaparecessem rapidamente. Se os orgasmos durassem para sempre, os machos muito felizes morreriam de fome por falta de interesse por comida e não se dariam ao trabalho de procurar outras fêmeas férteis. Então aqui já explica por que, né, que a gente sente o prazer, mas o prazer ele é tão efêmero, né, na nossa vida. E aí o autor ele vai explicar que o nosso sistema, ele é como se fosse nosso sistema de química do corpo, tá? Ele faz uma analogia com um sistema de ar-condicionado, como se a química do nosso corpo, ela pudesse se equilibrar em determinada temperatura. Então, existe ar-condicionado que fica na temperatura de 20 graus. Existe ar-condicionado que fica a 25. E assim são as pessoas. Existem pessoas que ficam com níveis de felicidade ou de alegria de 6 a 10. E outras que ficam de 3 a 7, gente, 3 a 7. Ou seja, essas pessoas que ficam de 6 a 10, elas equilibram no 8. Então, são aquelas pessoas especialmente alegres. E as que ficam de 3 a 7 são aquelas pessoas que a gente acha que é meio melancólica, que nunca está feliz com nada, mas não é. Em alguns casos, é a própria bioquímica do corpo dela que não deixa ela ter estados de euforia. O autor mesmo traz aqui, né, no livro, o exemplo, né, de uma pessoa que poderia ter esse equilíbrio químico, né, no organismo. Ele falou, mesmo se você ganhar na loteria de manhã, descobrir a cura do câncer na hora do almoço e reencontrar seus filhos desaparecidos à tarde, mesmo assim essa pessoa não apresentaria estados de alegria extrema. Então, eu às vezes me pergunto, né, algumas pessoas falam, mas gente, essa pessoa nunca muda de expressão? E aí, vendo essa explicação no livro, né, tendo esse conhecimento agora, eu consigo compreender isso. Eu achei desse capítulo uma das partes mais interessantes para mim, né, como conhecimento. E ele continua, né, falando agora. Então, quer dizer que tá tudo certo. É só a gente resolver o problema da química do corpo, né? Felicidade é igual prazer e a gente fica bem. Não, ele traz até como exemplo o livro de Aldous Huxley, Admirável Novo Mundo Novo, que ele escreveu em 1932, em que as pessoas tomavam um remedinho e eram todas felizes. Pensa uma sociedade em que todo mundo está feliz, né? Até pensar nessa possibilidade é um pouco assustadora, né? E aí ele fala que essa definição, vou ler o trechinho aqui para vocês, ela é contestada, né? Que é só resolver isso com a questão, né, que felicidade é só sensações agradáveis no corpo. Mas essa definição de felicidade é contestada por alguns estudiosos. Em um famoso estudo de Daniel Kahneman, lembra que Daniel Kahneman a gente já viu ele, né, lá no livro da Abundância, e também há uns capítulos atrás, tanto no livro da Abundância quanto aqui, ele fala, né, sobre a questão do dinheiro, de você ganhar mais ou menos, se isso te deixa mais feliz ou não. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas ele estuda o comportamento humano. Então ele pediu para algumas pessoas que relatassem um dia típico de trabalho, descrevendo cada momento e avaliando o quanto as agradou ou desagradou. Ele descobriu que parece ser um paradoxo. No modo como a maioria das pessoas vê em sua vida. Considere o trabalho inerente à criação de um filho. Kahneman descobriu que, ao contar momentos alegres e momentos penosos, criar um filho se revela uma atividade um tanto desagradável. Consiste em grande parte de trocar fraldas, lavar pratos e lidar com choradeiras, o que ninguém gosta de fazer. Mas a maioria dos pais declara que seus filhos são a sua principal fonte de felicidade. Isso significa que as pessoas não sabem o que é bom para elas?
Bom, isso é uma possibilidade, né? Isso diz o autor. Mas a verdade, gente, é que aquela velha questão, né, da mistura de bom com ruim, né? Eu acho que a nossa felicidade ela é composta dessas coisas, né? A gente precisa passar por alguns momentos de dores para poder perceber os momentos de felicidade. A professora Lucilena Galvão, que eu sempre falo para vocês, ela fala isso, que ela fala que a consciência, ela nasce do contraste. Então, se a gente não tivesse momentos de dor e de tristeza, talvez a gente não tivesse como perceber os momentos de alegria e de felicidade, né? Então, é essa mistura aí de bom com ruim. Inclusive, um livro que eu vou deixar como indicação aí para reflexão, se vocês quiserem adquirir, é esse aqui, ó, do Rubem Alves. Ostra feliz não faz pérola, né? A ostra feliz, ela não produz pérola. Depois, se tivermos tempo, ainda vou ler um trechinho que eu encontrei que eu achei bem interessante para vocês. Mas vamos continuar aqui. Então, ele vai falar sobre o sentido da vida. Então, quer dizer, se não é a química que precisa equilibrar, mas um filho me deixa contente, então qual seria o sentido da vida? Aí eu vou ler um trechinho aqui que ele fala dessa questão da gente ter um sentido na vida. Uma vida cheia de sentido pode ser extremamente gratificante, mesmo em meio a adversidades, ao passo que uma vida sem sentido é um suplício terrível, independentemente de ser repleta de conforto. Então, olha só o que acontece, né? A gente já falou um pouquinho disso em outros livros, em outros capítulos, porque eu sempre falo dessa questão da gente ter um sentido para a vida. Só que o autor, ele nessa reflexão, ele traz o sentido da vida como uma autoilusão. Então, quer dizer que a gente tem que criar uma autoilusão de que a nossa vida tem sentido, ela tem algum propósito, e aí a gente é feliz, né? Então, ele fala assim, será que é isso mesmo? Ele, na verdade, o autor, nesse capítulo todo, ele questiona todas as possibilidades, mas o que eu compreendi, eu acredito que a felicidade ela é um conjunto de tudo isso. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de saúde, a gente precisa que a química do nosso cérebro ela se equilibre e a gente precisa de um sentido da vida. Mas para a gente perceber todas essas coisas, o que a gente precisa? Então ele fecha o capítulo com o trecho Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Quando a gente se conhece, a gente sabe exatamente o que cada uma dessas coisas nos traz como felicidade ou não. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Para muitos de nós, isso parece lógico, porque a religião dominante da nossa era é o liberalismo. O liberalismo santifica as sensações subjetivas dos indivíduos, vê essas sensações como fonte suprema de autoridade. O que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, o que tem de ser e o que não tem de ser. Tudo isso é determinado por aquilo que cada um sente, cada um de nós sente. Mas aí, ok, ele fala que o liberalismo já nos defende, a gente vive aí uma era de que a gente tem essa autonomia, lembra? A gente já falou sobre isso, de escolher onde trabalhar, como trabalhar, de fazer várias escolhas, mas a gente sabe realmente escolher isso, a gente tem essa noção. Então, vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Na entrada do templo de Apolo em Delfos, os peregrinos eram recebidos pela inscrição: Conhece-te a ti mesmo. A implicação, isso lá naquela época, gente, há 2.500 anos atrás, a implicação naquela época já era que o indivíduo médio ignora seu verdadeiro eu, portanto, tende a ignorar a verdadeira felicidade. Freud provavelmente concordaria. Então, ó, veja, isso era um escrito lá há 2.500 anos. Freud viveu há cerca de 120 anos e ele ainda concordaria com isso. Então, o ser humano, lembra que a gente já falou, a gente não evoluiu psicologicamente, cognitivamente nos últimos anos, então a gente continua tendo essas questões. Aí eu vou ler aqui que ele faz um parênteses, né, para falar sobre a questão do Freud e da psicoterapia. Paradoxalmente, enquanto estudos psicológicos do bem-estar subjetivo se apoiam na capacidade das pessoas de diagnosticarem corretamente sua felicidade, a principal razão de ser da psicoterapia é que as pessoas não se conhecem realmente e às vezes precisam de ajuda profissional para se livrarem de comportamentos autodestrutivos. Dá para compreender o ser humano, gente? Vocês conseguem? Então,
se nós nos conhecermos, né? Se nós tivermos autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, você sabe o quanto de dinheiro você precisa para ser feliz, você sabe o quanto você precisa cuidar da sua saúde para ser feliz. É lógico que na questão da saúde tem coisas que saem do nosso parâmetro, mas é como ele falou, né? Mesmo se você for um inválido, mas se você tiver uma boa acolhida, uma boa estrutura em família, você pode ser feliz, mesmo tendo um processo, né, de saúde mais frágil. Então, é equilibrando todas essas coisas. E tem a questão da biologia do cérebro, existem remédios que equilibram a química do cérebro, né? Um deles é o Prozac, ele cita aqui, que equilibra essa química do cérebro, porque existe a depressão química, existe a depressão psicológica, mas existe a química. Então, essas pessoas, elas precisam sim tomar esse remédio para não entrar em estados de depressão profunda. Então, tudo isso é necessário. E o sentido da vida, né? Você vê, criar um filho é uma coisa extremamente trabalhosa, mas ao mesmo tempo é gratificante, né? Quando o seu filho se torna um adulto decente, você fala, nossa, fiz um bom trabalho. Mas enquanto isso, é trabalho, gente. É educar, é conversar, é dialogar. Não tem, né? Não dá para você dizer sim para tudo. Você tem que saber dizer a hora de dizer não. Então tem tudo isso que pode equilibrar a nossa felicidade. E aí o autor, nesse momento, ele resgata o budismo. Lembra que ele já falou do budismo? Que o budismo ele pede para a gente parar, para pensar, né? E perceber o que a gente está sentindo agora. Então eu vou ler aqui agora um trechinho que ele já vai falar sobre isso. O problema, de acordo com o budismo, é que os nossos sentimentos e sensações são apenas vibrações transitórias que mudam a cada instante, como as ondas do oceano. Se há 5 minutos eu me senti alegre, cheio de propósito, agora esses sentimentos se foram e posso muito bem me sentir triste e deprimido. Então, se quero ter sensações agradáveis, devo persegui-las constantemente enquanto trato de afastar as sensações desagradáveis. Mesmo que eu consiga fazer isso, logo tenho que começar tudo de novo, sem jamais obter recompensas duradouras por meus esforços. Então, é isso que o budismo fala, para a gente perceber isso, porque na verdade, como a gente falou, essa mistura de bom com ruim, todos esses sentimentos, eles fazem parte da nossa vida. Então, vai alegria, vem raiva, vai raiva, volta amor. Então, a gente é feito dessas ondas de sentimentos e tá tudo certo, desde que a gente consiga perceber. Então, ele fala que a raiz do sofrimento é essa incessante e inútil busca de sensações efêmeras, que nos leva a estar em constante estado de tensão, inquietude e ansiedade. Então, a gente fica querendo, buscando, né, essas sensações agradáveis no nosso corpo, mas nem sempre isso é possível. E aí essa busca incessante nos causa mais problemas. Devido a essa busca, a mente nunca está satisfeita. Mesmo quando sentimos prazer, ela não está contente porque teme que essa sensação logo desapareça e deseja ardentemente que permaneça e intensifique. Então, ou seja, a gente sofre, mesmo quando a gente está feliz, a gente já começa a sofrer porque fala que aquele momento de alegria vai acabar. Então, em vez de a gente curtir o momento, a gente já está em sofrimento. Olha que problema é esse. E ele conclui dessa forma. Quando a busca cessa, a mente fica tranquila, clara e satisfeita. Sentimentos de todo tipo continuam indo e vindo, alegria, raiva, tédio, desejo. Mas quando você para de ansiar por sentimentos específicos, pode simplesmente aceitá-los tal como são. Você vive o momento presente, em vez de fantasiar sobre o que poderia ter sido, né? E existem já estudos, né, de que grande parte do nosso sofrimento, cerca de 90% do nosso sofrimento, é por coisas que jamais aconteceram. Jamais aconteceram, gente. A gente criou só na nossa mente. Isso já são estudos estatísticos, tá? Sobre isso. Então, isso jamais aconteceu e a gente já está sofrendo por isso. Então, o autor, ele conclui aqui esse capítulo, eu vou concluir, depois eu vou ler um trechinho do livro do Rubem Alves para vocês. A maioria dos livros de história se concentra nas ideias dos grandes pensadores, na ousadia dos grandes guerreiros, na caridade dos santos, na criatividade dos artistas. Eles têm muito a dizer sobre a construção e destruição de estruturas sociais.
sobre a ascensão e queda de impérios, sobre a descoberta e disseminação de tecnologias, mas não dizem nada sobre como tudo isso influenciou a felicidade e o sofrimento dos indivíduos. Essa é a maior lacuna em nossa compreensão da história, e é melhor começarmos a preenchê-la. Então, o autor ele traz esse assunto porque não há livros, né, que expliquem sobre a felicidade dessa forma na história, não tem a história da felicidade, tá? Hoje em dia, por conta do avanço da neurociências, né, da psicologia comportamental, você vai encontrar vários livros, inclusive já existem críticas, né, sobre felicidade tóxica, positividade tóxica, daquelas pessoas que estão nessa busca incessante de serem sempre felizes, e aí elas estão ficando doentes também. Então não é, gente, é sentimento que vai, sentimento que vem. Eu sou uma pessoa que eu percebi, né, quando eu li essa questão aí do equilíbrio, eu sou uma pessoa alegre, sou. Percebi que a química provavelmente do meu cérebro, do meu organismo, ela é pro alegre, mas não significa que eu seja alegre o tempo todo, né, que eu esteja, né, eu fico quase o tempo todo alegre, mas não o tempo todo. E eu vou deixar aqui para vocês na descrição um vídeo do Karnal, porque o Karnal também fala super bem sobre felicidade. Inclusive, foi ele que me indicou esse livro aqui em 2018, quando eu fui assisti-lo numa palestra. E aí eu estava folheando para indicar para vocês e achei uma fala sobre a fala no livro, né? E eu achei extremamente interessante para a gente trazer aqui, embora não fale sobre felicidade, mas fale para a gente prestar atenção em algumas coisas. Então, a fala. E é um trecho desse livro que fala sobre a saúde mental. Kierkegaard, filósofo dinamarquês, o primeiro que li, observou que toda fala contém duas coisas. Primeiro, aquilo que se diz, a mensagem que devo comunicar. Segundo, uma música, um jeito de falar, andamentos pianíssimos, os fortíssimos. Para ele, é na música da fala que nós moramos. É ali que se encontra a nossa alma. Uma mesma mensagem pode ser dita ao som de tambores ou do oboé. Lendo Kierkegaard, aprendi isso intelectualmente. Na minha prática de psicanalista, aprendi isso existencialmente. Eu tinha uma paciente que falava um dia em tom maior, no outro em tom menor. E só de ouvir a música da sua fala, sem prestar atenção naquilo que ela estava dizendo, eu sabia como estava a sua alma. Aí ele abre um parênteses, tá? É importante que um terapeuta não preste muita atenção naquilo que seu cliente diz, a fim de ouvir aquilo que ela não diz. Moramos na música das palavras. Somos amados não pelo que dizemos, mas pela música com o que dizemos. Preste atenção na sua música. Se a sua música não tiver pausas mansas, isso é sinal de que você é um chato que não deixa o outro falar e nem ouve o que ele tem para dizer. Deveria haver uma terapia que ajudasse as pessoas a mudar a música da sua fala. E se conseguir mudar a música da sua fala, você ficará diferente. Isso é especialmente importante para os professores, para os pais e para os amantes. Só por curiosidade, ligue a sua televisão num programa em que algum deputado esteja discursando. Como eles gritam e sacodem o dedo, são tão eloquentes. Quando você for procurar um candidato a qualquer cargo eletivo, não preste atenção no que ele diz, porque todos eles dizem a mesma coisa. Preste atenção na música da sua fala. Eu achei interessante trazer esse trecho, além dele falar sobre essa questão da fala. E é verdade, eu tinha uma professora na faculdade que ela falava isso, que a gente podia falar qualquer coisa para qualquer pessoa. O que mudava era o jeito da fala. Então, provavelmente, nisso era essa música da fala, né? Como a gente fala com as pessoas, né? A gente fala agressivamente ou a gente fala com carinho, com cuidado. E, detalhe, tem pessoas que você precisa ser, como ele diz aqui, né? Falar de forma mais forte. E tem pessoas que você tem que falar de forma mais suave. Então, existe essas duas pessoas. E eu achei interessante esse final dele falando sobre os candidatos, porque tá vindo aí um ano político, né? Na verdade, a nossa política no Brasil, ela não tem grandes perspectivas, pelo menos na minha opinião, tá, gente? Na minha humilde opinião. Mas, se a gente puder pelo menos ter atenção, né?
nessa música da fala e tentar perceber o que poderia ser menos ruim para nós, né? Eu achei importante trazer essa fala para vocês. Esse é o capítulo de hoje. Semana que vem a gente vai para o capítulo 20. Vale ainda aquela regra, se ele for muito denso, eu divido em duas partes. Caso contrário, a gente tem aí 2 ou 3 semanas. Se ele for dividido em duas partes, a gente tem 3 semanas para falar ainda dele, do Sapiens. Caso ele seja mais simples, a gente tem mais 2 semanas. Então, tem mais uma semana para vocês votarem. Aí na semana que vem eu falo se tem mais 2, né, para vocês fazerem a escolha do próximo livro. Bom, esse foi o capítulo de hoje, essa foi a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês estejam gostando da minha música das palavras. Eu gosto bastante de estar aqui toda semana com vocês, tá? Um beijo e até a semana que vem.